Bom, pessoal, dando início ao meu trabalho de drenagem, eu sou o Igor. Vou falar um pouco sobre descidas d'água do tipo de drenagem superficial e sarjetas de travessia urbana. A cadeira de pavimentação e drenagem da professora Jusceline e vamos dar início. Bom, aqui nesse slide eu trago um pouco das principais funções das duas classes de tipo de drenagem. No meu caso, é a drenagem superficial e a travessia urbana, como já dito anteriormente. A drenagem superficial, por exemplo, interceptar e captar, conduzindo o deságua seguro das águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se precipitem sobre o corpo estradal, resguardando a segurança e a estabilidade. Já a travessia urbana, promover de forma satisfatória o escoamento das águas das áreas urbanas, assegurando o trânsito público e protegendo a rodovia e as propriedades particulares dos efeitos danosos das chuvas. Bom, o primeiro dispositivo que eu vou apresentar para vocês é a descida d'água, da drenagem superficial. Tem como objetivo conduzir as águas captadas por outros dispositivos de drenagem pelos talos de corte e aterro. Nesse caso aqui é uma descida da água do tipo de escada e com dentes que nesse caso servem como dissipadores de energias. Bom, partindo agora para o dimensionamento hidráulico da descida d'água, vale chegar aqui no Manual de Drenagem de Rodovias de 2006, ele apresenta dois métodos de cálculo. O primeiro é o método empírico que já foi explicado pela professora em sala de aula, e o segundo é considerando o MUV hidráulico na descida d'água. E é um método um pouquinho mais trabalhoso e complicado. E para a questão do tempo, eu vou trazer apenas um método empírico do dimensionamento hidráulico da descida d'água. Bom, a primeira, e vale destacar que a gente está dimensionando apenas a descida d'água do tipo rápido, né, sem escadas, como já foi mencionado anteriormente, é apenas do tipo rápido. Bom, o primeiro cálculo é a gente definir a nossa altura média das paredes laterais da descida. No caso, a gente utiliza essa equação, que leva em conta a descarga de projeto sobre a descida d'água, a largura da descida d'água em metro. Vai destacar que essa largura é fixada aqui nessa fórmula. E outro ponto importante de ressaltar é que essa largura, o projetista deve determinar um certo valor que não afete a trabalhabilidade dos operários no que diz respeito à manutenção e conservação do nosso dispositivo de drenagem, no caso aqui a descida d'água. Então, é muito importante que nós, como projetistas, consideramos, perdão, essa variável, né, da largura da descida. Bom, e aí substituindo os valores aqui dados em uma certa questão, a gente consegue encontrar a altura média das paredes laterais da descida em metro. Bom, e aqui no nosso segundo cálculo, é o cálculo da velocidade de água no pé da descida, que é o VB, que está aqui representado na imagem, né? Que leva em conta apenas a aceleração da gravidade e a altura da descida d'água no plano vertical. No caso aqui, a altura entra em metros e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Vai chegar que esse cálculo é muito importante para a gente verificar se o material utilizado na descida d'água está conforme a velocidade no pé na descida d'água. Bom, e aqui a gente já parte para o nosso exemplo de descida d'água. Conforme o método empírico define a altura média das paredes de uma descida d'água de concreto, né, que já dá o material, que apresenta as seguintes características. Ele dá vazão 0,30, dá a largura da descida d'água de 1 metro e dá a altura no plano vertical da descida em 1 metro. Por fim, verifique se o material escolhido para a descida está de acordo com os limites. Então, basta a gente utilizar aquela primeira fórmula, né, para encontrar a altura média das paredes. Então a gente substitui a vazão que ele dá, substitui a largura também que ele dá na descida d'água, no caso aqui 1 metro, né? E aqui a gente vai encontrar que dá aproximadamente 0,30 a altura média das paredes laterais. Bom, e aí o segundo cálculo é a gente verificar se o material está de acordo ou não com a velocidade no pé d'água, no pé da descida d'água, perdão. Bom, então basta a gente substituir na forma da velocidade, né? Substituindo aqui a aceleração da gravidade e a altura que ele dá aqui no plano vertical da descida d'água de 1, a gente encontra aqui o VB é 4,43 aproximadamente. E aqui a gente tem que utilizar a tabela 31 do Manual de Drenagem de Rodovias de 2006. Aqui está o concreto, né, que ele citou como sendo o material da nossa descida, e a velocidade máxima é de 4,50. Aqui no caso deu 4,43, então está conforme a nossa descida d'água. Bom, pessoal, as sarjetas têm como objetivo conduzir as águas que se precipitam sobre a plataforma da rodovia e áreas adjacentes ao ponto de captação. Partindo agora para o dimensionamento das sarjetas,
O primeiro cálculo, a gente pode determinar tanto a vazão da sarjeta para um certo valor de altura da água na sarjeta ou vice-versa. Então, é um importante cálculo. Então, a gente, nessa fórmula, ela vai precisar da vazão da sarjeta em metros cúbicos por segundo, vai precisar da altura da água na sarjeta em metro, vai precisar da recíproca da declividade transversal, que pode ser obtida geometricamente, que é sobre a declividade longitudinal da sarjeta, com plano, né, que aí é de acordo com a tangente desse ângulo. Também vai depender da declividade longitudinal da sarjeta, em metros por metro, e do coeficiente de Rosard de Manning, que no caso aqui vai depender do tipo de material que está sendo utilizado na sarjeta. Bom, agora partindo novamente para a velocidade de escoamento na sarjeta, novamente a gente vai ter que visualizar a tabela 31 do Manual de Drenagem de Rodovias do DENIT de 2006 para verificar se o material que está sendo utilizado na sarjeta é condizente ou não com a velocidade máxima estabelecida aqui nessa tabela. Bom, e para calcular a velocidade de escoamento na sarjeta, vai depender da declividade longitudinal da sarjeta, vai depender também da recíproca da declividade transversal, vai depender do coeficiente de rugosidade de Manning e vai depender da vazão da sarjeta, em metros cúbicos por segundo. Bom, com o valor que a gente acabou de calcular da velocidade de escoamento, a gente pode determinar também o tempo de percurso da água na sarjeta, em minutos. Vai depender do comprimento da sarjeta em metro e vai depender também da velocidade de escoamento em metros por segundo. Por fim, a gente pode determinar o comprimento crítico da sarjeta. Nesse caso, é importante cálculo para definir o espaçamento máximo entre as bocas de lobo, para que não haja, né, o transbordamento de água da sarjeta. Bom, e para calcular o comprimento crítico da sarjeta em metro, perdão, ele vai depender da altura da água na sarjeta, né, em metros, vai depender da recíproca da declividade transversal, vai depender da declividade longitudinal na sarjeta, vai depender do coeficiente de escoamento superficial e vai depender da intensidade de precipitação em milímetro por hora, além da largura do implúvio em metro e também do coeficiente de rugosidade de Manning. Então, com essa fórmula aqui, a gente determina um importante fator, que é o comprimento crítico da sarjeta. Bom, e por fim, com tudo isso calculado, a gente pode determinar a vazão descarregada da sarjeta, que nesse caso aqui é o método racional, né, que é citado no Manual de Drenagem de Rodovias do DENIT de 2006, que é bem simples também. Vai depender apenas do coeficiente de escoamento superficial, da intensidade de precipitação em milímetros por hora, da área de drenagem, nesse caso aqui é calculado pela largura de implúvio, do implúvio, perdão, em metro, e do comprimento crítico da sarjeta em metro. Opa, aqui tem um erro, era para ter um metro aqui, perdão. Então, esse comprimento crítico aqui a gente acabou de calcular. Então, entrando com esses dados aqui, a gente consegue determinar a vazão descarregada da sarjeta, né? No ponto final, no ponto máximo de jusante da sarjeta, nesse caso aqui. Bom, agora partindo para o exemplo de dimensionamento hidráulico das sarjetas, um exemplo simples, apenas para verificar a lâmina de água, aqui no caso o Y0, né? Junto na guia de uma sarjeta com as seguintes características. Ele dá vazão de 0,14 metros cúbicos por segundo, ele dá a declividade de 1%, ele dá a recíproca da declividade transversal de 16 e dá o coeficiente de rugosidade de Manning, 0,016, assim como dá a altura da guia de 13 centímetros. Então basta a gente utilizar aquela primeira equação que foi apresentada anteriormente e isolar, no caso aqui, a altura da lâmina d'água, né? Que no caso, como eu já havia dito, a gente pode encontrar tanto a vazão para um certo valor de altura da água, como o vice-versa, que nesse caso vai ser aplicado, né? Então, substituindo aqui os valores na nossa fórmula aqui isolada, a gente chega no valor de 0,1229 de lâmina d'água. No caso aqui, como ele dá uma guia de 13 centímetros, essa lâmina d'água aqui está conforme a nossa guia, né? Então, se essa guia fosse de 12, já não estaria, por exemplo. Bom, então aqui a referência do meu trabalho. Nesse caso aqui eu usei apenas o Manual de Drenagem de Rodovias, DENIT 2006. E no mais é isso.